William, boa noite, paz. Sandra Rodrigues, Deus abençoe. Arthurzinho, Deus abençoe. Hoje, 21º dia, né? O 20º. Estamos mais um dia nessa grande corrente dessa live. Lohanda, Deus abençoe. Leandro, Deus abençoe. Cristiano, Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Saiu, William. Vamos compartilhar para todo mundo, pelos nossos amigos. Né? É uma forma de... Também é uma forma de evangelizar, né? Amém. 23h31. Mais um dia dessa live abençoada. Lembrando, queridos, que amanhã, às 19h30, nós estaremos na igreja. Eu tenho certeza que vai ser muito forte. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua e para a minha vida. Só lembrando, para as pessoas que chegaram agora, nós estamos fazendo a corrente do fevereiro profético. Deuteronômio 28. 28 de Deuteronômio. Fevereiro, 28 dias. Então, é um fevereiro profético. Por quê? Porque Deuteronômio 28, do 1 ao 13, falam das promessas de Deus. De algumas das promessas, né? Então, tem muitas mais outras. E na igreja nós vamos falar muito disso. Patrícia, Deus abençoe. Então, é muito importante você assistir a live, mas se você puder, é muito importante você estar na igreja. Porque a igreja é um cenário diferente, né? E Deus ama trabalhar com cenário. Você pode pegar a Bíblia que vai ter cenário em quase todos os milagres, né? Glória a Deus. Patrícia, Deus abençoe, Patrícia. Um abraço aí pro Mauro. Vai ser forte, né? Muito especial. Deus é maravilhoso, né? Então, queridos, é importante a gente estar na igreja. Você que não pode, tudo bem. Mas você que pode, ainda que você more um pouquinho longe, num bairro mais distante, é importante você fazer parte de uma igreja. Porque quando você faz parte de uma igreja, na igreja tem o seu pastor. E o seu pastor, ele é a sua cobertura espiritual. Então, Deus, ele fez isso para nos abençoar. Quando nós estamos debaixo da proteção da nossa autoridade, do nosso líder, Deus, ele nos abençoa e nos protege. Agora, quando a gente não tem um pastor, quando a gente não se vincula a nenhuma igreja, nós estamos sem cobertura. A melhor forma de traduzir isso, eu vou te dar agora. Por exemplo, você tem uma casa. Você vai morar numa casa. Tem como você morar numa casa sem telhado? Tem. Você pode pôr uma cama, você pode pôr uma geladeira, você pode pôr uma televisão, você pode pôr um sofá, né? Pode pôr um fogão. Você mora na casa sem telhado, sem problema nenhum.
dá para morar. O problema é quando vier a chuva. Entendeu? Quando vier a chuva, vai molhar tudo lá dentro. E qual que é o problema disso? Você vai perder tudo. Ah, pastor, e o que isso tem a ver com o pastor? Tem a ver que a nossa vida, quando nós não nos oficializamos numa igreja, quando nós não estamos debaixo da cobertura pastoral, sem a cobertura, você vai estar totalmente desprotegido. Você é como aquela casa que até dá para morar, que até dá para dormir, até dá para cozinhar, até dá para ver TV, mas o problema é o dia que chove. Você quando não tem um pastor, você é como essa casa, que vai levando a vida. Mas chega uma hora que a cobertura vai fazer muita falta para você. Então, é muito bom quando você é membro de uma igreja. Aí você passa a ser uma pessoa que tem cobertura espiritual. E aí, quando os inimigos vierem contra você, eles vão olhar para a sua cobertura. Eles vão ver que não dá para entrar na sua casa, não dá para entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque a sua vida ela tem cobertura espiritual. Eu me lembro de uma pastora que conta, uma pastora que mora em Belo Horizonte, se não me engano, ela conta o seguinte, que ela foi criada com a avó dela. Mas um dia a mãe dela chegou e resolveu levar ela num centro de macumba para fazer um passe nela. Na cabeça da mãe, ela não estava fazendo maldade nenhuma para ela. Ela só estava querendo dar um jeito de protegê-la. E aí ela levou. Ela tinha uns 14 ou 15 anos, se não me engano. Pastora Elisângela, da nossa igreja. E aí quando ela chega lá e o pai de santo lá vai dar o passe nela, ele não consegue. E a mãe perguntou, por que você não consegue? Porque ela tem uma cobertura na igreja que ela vai. A avó dela levava ela para a igreja. Ei, Gabi, Deus abençoe. A avó dela levava ela para a igreja. E ali ela gostava de estar na igreja. Então ali ela tinha cobertura. Isso aqui é fato real, tá, irmão? E a menina nunca sonharia que seria uma pastora. Hoje é uma pastora abençoada. Mas ela passou por isso na adolescência dela. Então eu te pergunto, e se ela não está na igreja? Não é? O que não estaria acontecendo com ela agora? Talvez já teria até morrido. Então, queridos, quando nós somos aliançados com Deus, aliançados a uma igreja, e quando somos aliançados a um pastor, nós temos cobertura espiritual. E tem gente que fala assim, não tem nada com pastor, eu não tenho nada com a igreja, o meu negócio é Jesus. O seu negócio é Jesus. Só que no dia do juízo final, quando você chegar diante dele e querer entrar, ele vai falar, não, você não teve cobertura espiritual, você não obedeceu o que eu escrevi, que nós precisamos congregar, né? Foi Jesus que instituiu a igreja, ok? Ele usou a Pedro para levantar a igreja. Então Jesus, tem gente que acha que Jesus veio na terra apenas para morrer. Pelo contrário, queridos. Jesus veio à terra para primeiro mostrar o valor da vida. Para mostrar depois o poder de Deus. Para pregar o evangelho. Para curar os enfermos. Ele veio para mostrar que é possível nós consagrarmos a nossa vida a Deus.
E todo o sofrimento que ele passou, ele não usou da prerrogativa de ser Deus. Ele era 100% divino, mas ele era 100% humano. E todas as dores que ele sentiu foi como humano. Ele não usou do seu poder, da sua divindade, para aliviar a sua dor. Então, tudo que Jesus passou, o maior projeto era a nossa salvação. E ele cumpriu esse projeto. O propósito foi cumprido. Mas ele deixou propósitos. Ele não veio, morreu e foi embora, e isso mesmo não. Ele deixou propósitos. Ele deixou discípulos. Né? E no livro de Mateus, se não me engano, capítulo 16, ele fala que e em meu nome farão as obras que eu faço, e ainda as farão maiores ainda. Então não foi só a morte. A todo tempo, Jesus, quando ele chegou unindo pessoas. Milhares e milhares de pessoas seguiam Jesus. E depois que Jesus ele cumpre essa parte do propósito, ele anda 40 dias na terra, depois da ressurreição, e ele entrega na mão dos discípulos. Ele chega para Pedro e fala assim: Pedro, eu estou te entregando a chave do céu. Através de você a minha igreja será levantada. Então, a ordem de Jesus era para a gente formar a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí a gente pega uma das últimas palavras que ele deu, que foi: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Olha só isso. Como é que você faz discípulo? Trazendo unidade, chamando as pessoas, juntando um a um. Então ele disse: portanto, ide, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Júlia, Deus abençoe. Então, querido, você achar que serve a Deus longe da igreja, você não serve a Deus. Você acreditar nessas lorotas desses desviados aí que ficam falando que o meu negócio é com Jesus, você vai para o inferno. Quando Jesus ele escreve as cartas às 7 igrejas, ele se dirige ao pastor da igreja. E a Bíblia diz assim: e ao anjo da igreja ele disse. Quem é o anjo da igreja? O pastor. Então, foi Jesus que instituiu isso. Deus instituiu primeiro Moisés como líder, Arão como sacerdote. Então, já começou lá de trás. Só que naquela época o povo reunia no tabernáculo. E onde eles iam, eles carregavam o tabernáculo com ele. Mas depois foi criado o templo de Salomão. Ali o povo começou a reunir na igreja. O templo de Salomão era a igreja. E o tempo passou, o povo se desviou, se tornaram cativos, um tempo na Babilônia, Então, por causa da desobediência, o povo foi espalhando. Isso é profético, você vai ler isso. O povo foi se espalhando. Deus espalhou o povo. Por quê? Porque o povo não queria união. E eles não obedeciam. Então, estou liberando uma palavra para a sua vida. Não morra sem Deus. E não acredite nessa conversa de que o meu negócio é com Deus. Não tem nada de igreja. Não tem nada de pastor. Não cai nessa não. Porque no dia do juízo você vai ter uma surpresa muito grande. Você vai querer voltar no tempo para você estar debaixo da autoridade de um pastor. Você vai querer voltar no tempo para você adorar a Deus numa igreja. Pastor, o senhor está dizendo então que eu não posso, Ana Júlia, Deus abençoe,
Que eu não posso adorar a Deus em outro lugar? Lógico. Adore a Deus dentro de casa. Ore, cante, louve, leia a Bíblia. Tenha o seu momento de intimidade com Deus, mas isso não substituiu aquilo que Jesus ensinou. Não devemos deixar de congregar. Jesus disse isso. Então, você pode fazer tudo isso que eu estou dizendo, mas você tem que entender que você precisa estar na igreja, você precisa estar debaixo da cobertura de um pastor. Mais algumas pessoas, Edmilson, Deus abençoe, Edmilson, obrigado. Variedades GV, Deus abençoe. Essas pessoas que eu não conheço, pode fazer uma visita para a gente na igreja, né? Depois o Bona vai deixar aí o endereço, Variedades GV, como tá o nome Variedades GV, e tá a foto, parece que é de uma loja, eu não sei quem é. Edmilson, eu vou pegar depois para ver também. Então, jabá, né? Mas não tem problema não. Eu anuncio de graça, né? Não tem problema nenhum nisso. Então, pensa no que eu estou dizendo. Para e veja se vale a pena você viver a sua vida sem Deus. Nem precisa dizer, né? Porque não vale a pena mesmo. Mas quando você decide não frequentar uma igreja, não se aliançar a uma igreja, eu não estou falando que a minha é quadrangular, pode ser quadrangular, pode ser assembleia, pode ser batista, pode ser qualquer igreja, mas você precisa estar aliançado com a igreja e aliançado com o pastor da igreja. E aí isso vai ser de muita valia para você no grande dia, no dia do juízo. Então não perca tempo não. Hoje eu sei que já está tarde, amanhã procura a igreja. Vai na igreja. Se você não gostava, amanhã, depois de amanhã vai em outra. Eu tenho certeza que na hora que você entrar na que Deus quer que você permaneça, você vai sentir algo no seu coração que você vai querer ficar naquela igreja. Entendeu? Mas se você puder, vá na nossa igreja, né? É a igreja que mudou a minha vida, a igreja que mudou a minha história. Então, se eu tiver que recomendar uma igreja, eu recomendo a minha, Igreja do Evangelho Quadrangular. E quando eu digo a minha, não é a minha que eu pastoreio. Se mora em outra cidade, procura a Igreja Quadrangular. Mora num bairro mais longe, procura a Igreja Quadrangular no seu bairro. Não tem, não, vai no bairro vizinho. Aqui em Valadares, por exemplo, difícil um bairro que não tenha a nossa igreja. Então, foi a igreja que me restaurou, a igreja que mudou minha história, que me recuperou, mudou toda a minha vida. Então, eu quero orar por você agora. Hoje, eu só estou te orientando, porque eu aprendi que a orientação vale mais do que dinheiro. Quando você tem uma orientação, você muda a sua vida através dessa orientação. O dinheiro te socorre hoje, mas amanhã ele vai acabar. Agora, quando você está debaixo de orientação, todo dia você é orientado e você vai trabalhar para que esse dinheiro sempre continue vindo. Porque o dinheiro ele pode mudar a vida da pessoa momentânea, mas a orientação muda a vida todo dia. Para sempre você vai ter uma orientação como direção na sua vida. Tá bom, Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia que passamos, por essa noite que chegamos de terça-feira. Amanhã, Senhor, será mais um elo da nossa corrente, às 19h30 na nossa igreja. Que o Senhor comece a operar desde já na vida dessas pessoas que nos ouvem, que nos assistem agora, meu Pai. Que a Tua graça esteja com cada vida aqui nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Você conhece uma pessoa que precisava de ouvir essa palavra? Em amor eu te falo. Não perca a oportunidade. Compartilhe essa mensagem com essa pessoa. Ok? Coloque no grupo que você está, que não seja de outra igreja, né? Porque eu não quero bagunçar outra igreja, é claro. Eu tenho que falar da minha na minha. Não
quero que ninguém fale da minha em outra igreja e nem na minha de outra igreja. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.